Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de João. Capítulo 6. Verso 37. A palavra de Deus diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa tão rica misericórdia que o Senhor nos achou, sendo nós ainda pecadores, difamadores, escravos do pecado, Senhor, e do reino desse mundo. E o Senhor, por misericórdia, nos alcançou, Senhor. O Senhor nos regenerou. E por isso nós estamos aqui testemunhando para o mundo que nós temos um Deus justo e fiel. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo como a nossa pedra angular, como o sumo sacerdote da nossa salvação, como aquele que se entregou até a sua última gota de sangue, para que, por isso, nós hoje pudéssemos estar aqui, Senhor. Por isso nós queremos te dar glórias, graças e todo louvor que lhe é devido, Senhor. Que o Senhor possa ganhar um pouco mais o nosso coração nessa noite, Senhor. Que nós possamos nos aproximar um pouco mais de Ti, lançando sobre Ti todas as nossas ansiedades, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Queremos deixar todo o fardo, todo o sobrefardo, Senhor, sobre Ti, Senhor, porque sabemos que quando nos achegamos a Ti, o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve, Senhor. Queremos verdadeiramente alcançar esse descanso que temos em Cristo Jesus, deixando todas as nossas preocupações de lado, Senhor, deixando todas as angústias, Senhor. Se porventura alguém está aqui angustiado, sobrecarregado, preocupado, desesperado, que o Senhor possa estar salvando, edificando, purificando, está encontrando, Senhor, essas dificuldades em nós e tirando do nosso meio, Senhor, para que nós possamos estar aqui verdadeiramente com o nosso espírito, alma e corpo, Senhor, deixando todas as preocupações de lado, Senhor. Se porventura algum espírito maligno, Senhor, tenha atormentando algum irmão, Senhor, jogando dardos inflamados, no poder que nos foi outorgado pelo Teu próprio Filho, Deus, nós expulsamos esses demônios, em nome do Senhor Jesus. Que toda confusão, toda contenda, toda lascívia, toda angústia, toda perseguição caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de dúvida, espírito que é contrário ao nosso Senhor Jesus Cristo, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que as nossas mentes possam estar, Senhor, completamente limpas para receber a Tua palavra, Senhor. Como aquela palavra que caiu, Senhor, na terra adubada, Senhor, na terra boa, Senhor. Que a Tua palavra possa prosperar nos nossos corações, Senhor, para que nós vamos crescendo em Ti, na graça e no conhecimento que temos no Teu Filho, Senhor. É por isso que estamos aqui, Senhor, porque não temos nada para Te oferecer, Senhor. Não temos outro caminho para seguir, Senhor. O Senhor é aquele que tem todas as palavras de vida eterna, Senhor. Por isso nós nos achegamos a Ti, Senhor, com confiança, Senhor, no Santo dos Santos, Senhor, para poder falar contigo, para poder receber a Tua palavra, Senhor, para que o Senhor possa manifestar todas as bênçãos espirituais que temos em Cristo Jesus, através das nossas vidas, Senhor. Por isso nós estamos aqui, e por isso estamos confiantes aqui,
e o Senhor falará conosco. O Senhor tem nos apacentado, porque o Senhor é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nós nos alegramos porque somos ovelhas do teu rebanho, porque o Senhor tem nos ajudado, Senhor, porque o Senhor é esse vivo caminho, e é por isso que nós estamos aqui. E te pedimos, Senhor, fala conosco, usa a tua palavra, Senhor. Ó Senhor, que a tua palavra possa usar o irmão que fala, Senhor, e possa também usar os irmãos que estão escutando a tua palavra, para que possamos juntos, Senhor, como um só corpo, esse corpo coletivo que é a tua igreja, possamos crescer, Senhor, para ti. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém. Irmãos, essa declaração do nosso Senhor Jesus, quando ele diz no verso 38, que ele não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que está no céu. O Senhor nos deu exemplo de tudo como nós devemos prosseguir na nossa vida. E um dos primeiros exemplos que o Senhor Jesus nos dá é que ele nunca fez a sua vontade, mas sempre a vontade do Pai. Amém? Ele deixou isso escrito em muitos lugares. E nós precisamos ter esse exemplo, porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade do Pai. No capítulo 5 de Gálatas, verso 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então o Senhor Jesus, como homem espiritual, ele nos ensina a andar no Espírito. Porque aquele irmão que anda no Espírito, ele não procura satisfazer as suas próprias vontades. Paulo ele descreve aqui de uma maneira tão literal, tão aberta para nós, dizendo que aqueles que vivem segundo a carne preocupam-se com as coisas da carne. Mas aqueles que vivem pelo Espírito, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E eles não procuram mais o seu querer. E Paulo ainda nos diz que nós precisamos andar no Espírito, porque nós não podemos querer satisfazer os desejos da nossa carne, porque a carne, ela luta contra o Espírito. E como é difícil, irmãos, nós lutar contra nós mesmos. Que guerra interior tão potente que nós temos dentro de nós. Nós não podemos desmerecer o velho homem que tem dentro de nós. Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele diz que ele pega seus membros fazendo o mal que ele não queria fazer. E ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ora, Paulo entendeu verdadeiramente que há uma guerra dentro de nós, o novo e o velho homem. Precisamos escolher ser guiados pelo novo homem, porque senão nós não vamos entrar na lei do Espírito e da vida, que é o capítulo 8 de Romanos. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, ainda que ele, sendo o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele se submeteu a toda a vontade do Pai. E hoje o nosso assunto é o homem que ouve a Deus, ou o homem que escuta a Deus, ou o homem que obedece a Deus. E é interessante frisar, irmãos, porque Deus quer se envolver com todas as áreas das nossas vidas. Muitas vezes a gente quer separar o que é espiritual e o que é material, mas o verdadeiro homem espiritual, ele segue as coisas espirituais. Em todas as áreas o Senhor quer estar conosco. Se você precisa de conselhos para casamento, o Senhor está com você. Se você precisa de conselhos sobre relacionamentos, o Senhor está com você. Sobre namoro, sobre amizade, sobre negócio, sobre compra e vendas, sobre trabalho. O Senhor quer se envolver com você, irmãos.
Mas muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus, mas queremos fazer as nossas próprias vontades. E o Senhor nos dá o exemplo. A vontade do Pai era que todo aquele que viesse a Jesus, de maneira nenhuma Jesus não lançasse fora. E o Senhor disse: não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. E essa é a vontade de Deus. E o Senhor veio para fazer a vontade de Deus. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes nós sofremos em todas as áreas das nossas vidas, porque nós nem perguntamos para Deus se o que nós estamos fazendo é correto. Irmão, até numa viagem que nós fizemos, até numa simples compra, o Senhor quer se envolver. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Ele é o Deus Supremo Todo-Poderoso. E quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós somos abençoados. Amém? Quando nós escutamos Deus, vamos supor, um irmão ou uma irmã estão pensando em casar, e elas não perguntam para Deus se aquela pessoa, se aquele irmão, ele é a pessoa ideal. Não consultam Deus em nenhuma das áreas das suas vidas. E depois que casam, ainda querem botar a culpa em Deus. Senhor, minha mulher, infelizmente eu não consigo. Então seguimos os nossos próprios caminhos e deixamos de seguir a vontade de Deus. É interessante frisar, irmãos, que um dos maiores reis que existiu em toda a terra foi o rei Davi. Ele foi o rei mais justo, ele foi o rei mais poderoso, ele foi o rei mais rico em batalhas, ele nunca perdeu uma batalha. Mas, quando você vê toda atitude, toda ação, de qualquer jeito ou qualquer circunstância que Davi ia tomar, o que Davi fazia? Davi consultava o Senhor. Davi não se mexia, não se movia sem perguntar para o Senhor. Por isso que a palavra diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Aí eu pergunto para mim e para você: como que é que nós podemos explicar um homem segundo o coração de Deus? Você pode me explicar, irmão? O que é um homem segundo o coração de Deus? Nós temos o exemplo do Senhor Jesus. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque tudo que ele fazia, ele consultava a Deus. Ele não fazia nada pela sua própria vontade, mas tudo que ele fazia, ele consultava o Senhor. Se ele ia guerrear, ele perguntava para o Senhor: Senhor, eu vou subir a guerra contra os filisteus. Se eu subir, eu vou ganhar, o Senhor vai me dar essa guerra? O Senhor diz: pode subir, Davi, que eu sou contigo, eu vou na frente da batalha. Mas algumas vezes o Senhor também falou para Davi: não, Davi, Senhor, eu quero subir lá. Deus disse para ele: não sobe, dá a volta e vai por trás, e guerreia por trás, que você vai vencer. Ou seja, o Senhor nos dá todas as saídas. O Senhor nos dá toda a sua graça e misericórdia, toda a sua inteligência, mas nós não estamos consultando o Senhor. Às vezes queremos consultar apenas a nossa própria carne, porque o não do Senhor dói, né, irmãos? Quando o Senhor diz um não para nós, nós queremos ir em tal lugar, o Senhor diz: não vai. Aí a nossa carne: não, mas eu vou, eu quero comprar tal coisa. O Senhor diz: não. E mesmo que vá dando tudo errado para me comprar aquele negócio, eu vou até o fim e provo que eu sou teimoso, vou lá e compro aquele negócio, e estou indo contra Deus. Não estou sendo um irmão segundo o coração de Deus. Em Atos capítulo 13, verso 22, diz que Deus achou Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele fará toda a minha vontade. Você descobre aí que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê?
porque ele não fazia a vontade dele, mas a vontade do Pai. Porque ele percebeu que fazendo a vontade de Deus ele seria abençoado. Quando você vê o rei Esaú, quando ele sai da vontade de Deus, a vida dele vira só um tormento. E ele começa só a ir para trás. E ele procura até mesmo uma feiticeira para que fizesse um trabalho, para que trouxesse Samuel do Hades. Então você vê aonde que uma pessoa fora da vontade de Deus pode chegar, irmãos. Os nossos caminhos, como eu falava no último domingo, não são os caminhos de Deus. O Senhor quer nos libertar, quer libertar a nossa mente, para que nós possamos nos submeter inteiramente a Ele. Muitas vezes nós queremos um conselho profissional, né? E procuramos esses coaches, tantas pessoas inteligentes, engenheiros, grandes empresários, e tomamos vários conselhos, e eles têm muitas coisas para nos mostrar, e nós fazemos vários intensivos, né? Vou fazer um curso disso, vou fazer um curso daquilo, e nós esquecemos que o dono de toda sabedoria está conosco. Como diz lá em Efésios 3, capítulo 3, verso 12, que nós temos livre acesso ao Pai por intermédio de Jesus Cristo. Capítulo 10 de Hebreus, nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que nos consagrou. Nós temos esse livre acesso, nós temos contato com a sabedoria, mas muitas vezes nós não queremos a sabedoria de Deus e preferimos a sabedoria humana. E sofremos e choramos e não entendemos o que passamos, mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele é fiel na sua palavra. E hoje Ele encontrou um caminho para se comunicar com você. Esse caminho que eu e você hoje temos, esse livre acesso a Deus, foi por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o novo e vivo caminho. Foi porque o Filho de Deus, não vendo outra possibilidade, se entregou e morreu por nós. Por isso hoje nós temos esse livre acesso. Você entende que Deus tinha todas as possibilidades nas suas mãos. Quando nós lemos 1 Samuel capítulo 23, 10, nós vamos entender o conhecimento hipotético de Deus. Deus sabia todas as possibilidades. Você consegue entender isso? Ele sabia de todas as possibilidades para a minha vida. E dentro de milhões e milhões de possibilidades, Ele não encontrou outra possibilidade a não ser enviar o seu Filho Jesus Cristo, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Foi a única saída para o mundo. Não houve outro jeito. O próprio Senhor disse: Senhor, se for possível, mas não era possível. A única possibilidade de nós estarmos aqui é por causa do Senhor Jesus. Davi pergunta para o Senhor: Senhor, se eu ficar na cidade, Saul vai vir atrás de mim? E Deus diz: se tu ficar na cidade, ele vai vir atrás de ti. Senhor, e estes que eu salvei aqui vão me entregar? E Deus diz para ele: se tu ficar na cidade, Davi vai vir atrás de ti, e esses que tu salvou vão te entregar. Então o que Davi fez? Davi saiu da cidade, porque Deus sabia das possibilidades, irmão. E ele falou para Davi: Davi, essas possibilidades, esse caminho que tu quer não dá certo. Por isso que nós temos um caminho. Por isso que o Senhor diz: eu sou o caminho. Porque o Senhor viu a possibilidade, irmão. Existiu só uma possibilidade de nós estarmos aqui, de nós estarmos juntos. Porque Jesus disse: eu e o Pai até agora não paramos de trabalhar. Nós trabalhamos de dia e de noite, por causa dessa possibilidade achada. Por isso Cristo veio e se entregou por nós, para de ambos os povos fazer um só. Quando ele disse: façamos o homem
a nossa imagem e semelhança, o Pai até hoje e o Filho não pararam de trabalhar. Eles estão trabalhando de dia e de noite, para que esse homem coletivo seja implantado. E você e eu estamos aqui, por causa que Deus viu a possibilidade. Não existe outro caminho para nós, Neto. Nós temos só esse caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o caminho de Deus. Ele é o dom perfeito de Deus. Ele foi a saída de Deus. Ele foi a obra propiciatória pelo Espírito Santo de Deus. Ele se entregou por nós. Quando ele viu Israel, ele disse: não vai ter jeito. Não tem possibilidade de ele se salvar, nem pela lei, nem por qualquer outra coisa. Existe só uma possibilidade para o Israel. E essa possibilidade é o meu filho se entregar por ele. Então você vê o amor de Deus nas circunstâncias, irmãos. Como não amá-lo? Davi, sabendo disso, ele nunca deixou de consultar o Senhor. Em todas as suas guerras, a primeira coisa que ele fazia era consultar o Senhor. Porque se o Senhor não falasse, ele não se movia. Por isso que Davi foi um grande homem. E na tipologia bíblica, ele era um homem que simbolizava Cristo, um tipo de Cristo. Porque ele fazia só a vontade de Deus. Quando ele ia guerrear, ele falava: me traz a túnica do sacerdote. Ele se vestia com aquela túnica, e enquanto Deus não falava com ele, ele não saía. E ele perguntava: Senhor, se eu subir, o Senhor vai me dar vitória? E o Senhor falava com ele: pode subir, que eu vou te dar vitória. Ô irmão, se nós tivéssemos essas atitudes nas nossas vidas, se em vez de nós procurar essas coisas seculares que nós procuramos, quantos irmãos procuram mais a resposta no Google do que na própria palavra de Deus? Ou quantas vezes nós temos nos ajoelhado para ver qual é a vontade de Deus, para perguntar verdadeiramente: Senhor, eu posso fazer esse negócio? Senhor, eu posso ir nesse lugar? Senhor, me é viável eu sair daqui? Senhor, como que eu posso me mover? Mas muitas vezes, irmãos, nós não consultamos o Senhor. E por isso nós caímos. Por isso nós não somos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Ah, Isa, mas é tão difícil ser um homem segundo o coração de Deus. Irmão, você tem pelo menos tentado consultar o Senhor antes de tomar todas as atitudes que você tem tomado na sua vida? Você perguntou se era mesmo para você abrir esse negócio que você pensa em abrir? Ou se é para fechar um negócio que você pensa em fechar? Ou se é para trabalhar no emprego que você pensa em trabalhar? Nós não consultamos Deus, irmãos. Por isso, nós não crescemos espiritualmente. O Senhor, em tudo que Ele fazia, Ele dava o exemplo. Ele falou: eu não me movo por mim mesmo, mas eu só faço a vontade do meu Pai que está no céu. Por isso Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Porque Paulo se movia pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós nos movemos, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós não somos enganados. Por isso os mais bem-aventurados, os irmãos mais espirituais, ou seja, um irmão que é espiritual, é impossível ser enganado. Você pode até mentir, mas você só está mentindo para você mesmo, porque o próprio Espírito testifica aqui dentro de nós que aquilo que está sendo contado é uma mentira. Nós enganamos a nós mesmos, mas nós não enganamos o Espírito de Deus. Quando nós falamos mal uns dos outros, o Espírito Santo pesa o nosso espírito, sabe por quê? Porque nós precisamos lutar pela comunhão da igreja. Quando o Senhor disse: façamos o homem, a palavra nos mostra que a Trindade, na sua essência, começou a trabalhar para que um homem coletivo, que é a igreja, fosse formado. E quando você foi escolhido por Deus, foi enxertado nesse corpo, você foi convidado a trabalhar em prol desse corpo coletivo.
não contra, irmão. Porque quando nós trabalhamos contra Deus, nós nos insurgimos contra a verdade. Nos afastamos de Deus. E pecamos contra Deus, contra os homens, contra a igreja, sobre esse supremo propósito de Deus, e deixamos a verdade e caímos num engano de Satanás. Porque o Pai nunca parou de trabalhar. Qual é a visão do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É ter um homem coletivo na glória. E esse homem coletivo é eu, você, todos nós. Precisamos trabalhar, ser cooperadores com Cristo para essa obra, para esse ministério tão glorioso, para sermos um testemunho na cidade. É tão difícil ser um testemunho na cidade, irmãos, quando nós não consultamos Deus. É tão fácil fazer as coisas sem consultar o Espírito Santo. É tão fácil juntar gente sem consultar a vontade de Deus, sem desejar que a vontade de Deus seja entronizada nas nossas vidas. Como Davi se preocupava com isso, irmãos. Como Davi tinha preocupação pela vontade de Deus. Você vê Davi fazendo muitas perguntas para o Senhor. Você lê Salmos, tem muitas perguntas de Davi, porque Davi se interessava em qual era a vontade de Deus. Ele pergunta: Senhor, quem entrará no teu santuário para te adorar? Senhor, quem? E o Senhor responde: quem tem as mãos limpas e um coração puro. Amém? Precisamos questionar Deus: Senhor, o que eu posso fazer para a tua obra, Senhor? Qual é o meu papel, Senhor, no corpo de Cristo? Senhor, eu devo fazer esse tipo de coisa? Senhor, como eu devo prosseguir? Senhor, como eu devo atuar nessa causa? Irmãos, nós temos perdido essa dádiva que foi dada ao Senhor. Nós nem pensamos e estamos respondendo tantas coisas. Será que eu deveria ter aceitado esse serviço? Será que eu não deveria procurar outro serviço? Será que eu deveria fazer isso dessa maneira? Senhor, me dá uma resposta. O Senhor, Ele nos deu esse caminho, irmãos. Não perca isso de vista. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo colocar na sua mente que o Senhor não está preocupado com o que você vai fazer, com o seu serviço, com a sua família, com a sua casa, com os seus amigos, com o seu ir e vir. O Senhor está preocupado com você. Tente entender qual é a vontade de Deus para cada ocasião da sua vida. O Senhor, Ele tem a resposta para todas as nossas perguntas. Amém? Não deixe o diabo te entristecer. Às vezes você tenta fazer um negócio e você luta pelo aquele negócio, você dá todas as suas forças pelo aquele negócio, e você às vezes pode até estar fazendo serão, trabalhando 24 horas, e parece que aquele negócio que você está fazendo não desenvolve, e a gente esquece de perguntar para Deus se aquilo que estamos fazendo é a vontade de Deus. Porque quando você luta contra um diabo, o Senhor nos deu poder para expulsar os demônios. Você não expulsa um demônio no seu nome. Se tem alguma pessoa perturbada, você ora em nome do Senhor Jesus. Não é pelo seu nome, é em nome do Senhor Jesus. Você expulsa aquele demônio e aquele demônio é obrigado a sair. Mas agora, quando o Senhor está nos ensinando algo, como que nós vamos lutar contra o Senhor? Quando o Senhor quer nos mostrar algo, e os nossos pés se apressam para correr para longe dele, como que nós vamos conseguir mover a mão de Deus? Por isso, irmãos, lembre-se que o Senhor sabia todas as possibilidades, e Ele está se movendo para que essa única possibilidade que Ele viu seja operante em você e operante em mim.
Então, dura coisa recalchitear contra os guilhões. É como aquele boi que tem aquele freio atrás, que são quase uma pinça, e quando aquele boi ele quer sair do eixo, ele vai bate com o próprio pé num espinho de aço. E aquele boi bate e volta, ai que dor. Dura coisa é recalcitear contra os guilhões. Precisamos endireitar os nossos caminhos. Precisamos que o nosso coração se volte para o Senhor e pergunte: Senhor, qual é a tua vontade? Porque se nós estarmos diante da vontade de Deus, nós vamos estar seguros, irmão. Senhor, essa é a tua vontade. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós somos felizes. Paulo diz que ele poderia passar por privação, pobreza, ele sabia passar por riqueza, tudo ele pode naquele que fortalece, ele diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, verdadeiramente, se nós estamos passando privação ou não, isso não importa. Se nós estamos passando luto ou não, isso não importa. O que importa é a certeza dentro do nosso coração que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Por isso que Davi foi um rei tão exemplar. Por isso que até em Atos, no Novo Testamento, o Espírito Santo deixa para nós lermos que Davi era um rei segundo o coração de Deus. Por que Davi era um rei segundo o coração de Deus? Porque ele só fazia a vontade de Deus. Por que Jesus falou: eu não faço a minha vontade, mas a vontade do Pai que está no céu? E essa vontade, irmãos, é uma vontade suprema. Quando você descobre esse conhecimento hipotético de Deus, você precisa se submeter à vontade de Deus. Todas as saídas que nós inventarmos na nossa cabeça, ele já tem o final. E por isso que ele vai nos moldando. Não vai para lá, Rodrigo, porque se tu ir para lá, eu já sei o que vai acontecer. É como se quando a gente pegasse um carro e fura o pneu e nós já praguejamos: poxa, furou o pneu. Mas nós não compreendemos que se nós continuarmos naquele trajeto, haveria um acidente lá na frente e pessoas iriam morrer. E como Deus tem esse conhecimento hipotético, Ele cuida de nós. Amém? Você consegue entender? Por isso que o Senhor precisa endireitar os nossos caminhos. Por isso que muitas vezes a gente chora: Senhor, por que eu estou passando por isso? Alegrai-vos sempre no Senhor. Porque você precisa lembrar que todas as coisas cooperam. Por que todas as coisas cooperam, irmão Luiz? Porque o Senhor sabe o fim de todos os caminhos. E se Ele poda os nossos caminhos, é porque Ele sabe que lá na frente nós iríamos nos desviar, lá na frente nós iríamos cair, lá na frente nós poderíamos morrer. O Senhor tem cuidado de nós. Nós temos um Deus que cuida de nós, que sabe todas as possibilidades. Quando você não consegue ir num lugar, irmãos, tenha certeza que é a mão de Deus governando a sua vida. Se submeta à vontade de Deus. Ainda que a vontade de Deus possa parecer estranha para nós. Poxa, eu queria tanto fazer isso, não consigo. É a vontade de Deus, irmãos. Deus sabe todas as possibilidades. Deus conhece todos os nossos caminhos. E Ele sabia que para nós não teria jeito. E dentro de milhares e milhares e milhões de possibilidades, Ele entregou a única possibilidade da regeneração humana, que foi o seu Filho Jesus Cristo. É por Ele. Não existia outro jeito. Os homens tentaram pela lei, outros tentaram por força, outros corriam, e não tem jeito para o ser humano. O ser humano, ele necessita do Senhor. Porque quem não tem Cristo, a palavra diz que já está condenado. Por que já está condenado? Porque não existe outra possibilidade. De milhares e milhões de possibilidades, não existe possibilidade. Quem crê em mim e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna e passou da morte para a vida. Quem não crê já está condenado, não tem possibilidade nenhuma de se salvar. Por isso nós precisamos agradecer esse tão bondoso Deus. Quando nós vemos os elementos, lembrar da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrar que precisamos seguir o Senhor Jesus Cristo. Precisamos submeter o nosso coração a Cristo. Ter um coração puro. E só a vontade de Deus, e através da vontade de Deus, nós nos movemos. Muitas vezes nós nos entristecemos. Nós somos desanimados. Mas quando nós estamos com Cristo, na vontade de Deus, o Senhor refrigera a nossa alma. Porque Ele é o nosso pastor. Nada nos falta. Isso nos é suficiente. Ter o Senhor Jesus como pastor é suficiente, irmão. É todo suficiente. Nós alcançamos esse descanso mais profundo só no Senhor Jesus. Muitas pessoas que ganham muitos dinheiros, eles compram carros e casas, e você não entende por que aquela pessoa compra uma casa após outra casa, e um carro após outro carro, ou uma guitarra, depois outra guitarra, e nunca uma guitarra está boa, aí vai tocar até outro instrumento, porque aquela guitarra não estava boa, porque nós só vamos encontrar descanso e paz no Senhor Jesus Cristo. Você pode olhar assim, poxa, mas eu não tenho uma casa boa. Mas irmão, se você tem uma melhor casa do mundo, isso não é nada sem o Senhor Jesus. Isso não é nada, irmão. Irmão, mas eu não tenho um carro. Mas carro, irmão, você pode ter o melhor carro do mundo, isso não é nada, irmão. Você pode ter todos os palácios, toda a riqueza do mundo, isso não é nada. A maior riqueza é ter o Senhor Jesus como Salvador, é poder estar aqui e comunhar da mesma fé, dizer, Senhor, eu sei que o Senhor como Deus, como onipotente, onisciente, onipresente, conhecendo esse teu atributo, esses teus atributos, desse teu conhecimento hipotético que o Senhor pensou em todas as possibilidades, eu só tenho que ter um coração agradecido, porque o Senhor te trouxe aqui, não fui eu. O Senhor que nos convida a cear. O Senhor que nos dá esse leque, irmãos, de bênçãos espirituais. O Senhor te deu esse novo e vivo caminho. Ele que consagrou isso, para você entrar agora no Santo dos Santos. Se você pegar um judeu ortodoxo e disser, quando nós nos reunimos, nós cremos que todos nós estamos no Santo dos Santos, na presença de Deus. Ele vai rasgar suas vestes, ele vai praguejar você. Se tiver uma pedra, ele vai tacar em você. Ele vai dizer, como você fala isso? Você não entende nem do que você está falando. Mas graças a Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, que rasgou o véu. E hoje nós temos esse livre acesso. Hoje você pode, irmãos, entrar no seu quarto, ajoelhar o seu joelho e ter o contato livre com a sabedoria de Deus. Deixe de procurar a sabedoria humana e comece a procurar o Senhor Jesus. Comece a orar, irmãos. Comece a colocar em oração os seus caminhos. Comece a perguntar para Deus. Deus quer ouvir as suas perguntas, irmão. Amém, irmão Luiz? Deus quer ouvir as suas perguntas. Deus quer ouvir as nossas perguntas. Ele quer nos esclarecer. Por isso, diante de tantas possibilidades, o Senhor nos deu o seu Filho Jesus Cristo, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Para que hoje Ele pudesse nos trazer para perto dEle. Irmãos, pessoas totalmente desqualificadas, o Senhor traz para perto dEle. Esses dias eu conversava com o Marcelo, ele falou uma frase de um irmão do passado que diz que o Senhor foi tão maravilhoso que Ele não escolheu eruditos para instruir simples, mas Ele escolheu os pescadores para instruir os eruditos. O Senhor é dono de toda a sabedoria.
E Ele dá a sua sabedoria para quem Ele quer, irmãos. Não que seja errado ser erudito. É muito bom estudar a palavra. Mas o Senhor chamou os pescadores, aqueles menos instruídos, e os fez os mais instruídos. Donos de sabedorias que o mundo não consegue contemplar. Irmãos que puderam ver os conceitos e o pensamento de Deus. Irmãos que foram gabaritados para, através do Espírito Santo de Deus, escrever as Escrituras. Você tem ideia do que é isso? Esse é o nosso Deus, que através de muitas possibilidades, Ele encontrou a única possibilidade no seu Filho Jesus Cristo, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Amém, irmãos?